todas as revelações, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, dentro de todas elas houveram preparatórios preliminares. Vieram alguns trabalhos preliminares para que aquilo encontrasse sustentação. Então, Jesus, por exemplo, há 800 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, ele já falava sobre o advento de um Messias, que iria trazer uma nova mensagem para a humanidade, e com isso o nosso psiquismo já começou a se descongestionar. Andrew Jackson Davis e Swedenborg começaram a descongestionar o nosso psiquismo para a revelação espírita, né? Essa é a fase do aviso que Emmanuel nos fala no livro Seara dos Médiuns. É como se fosse a espiritualidade nos avisando, comunicando que nova revelação viria. Inclusive no livro No Invisível, de Leon Denis, ele fala que os fenômenos físicos, que aí já é na parte da chegada, eles funcionaram com o objetivo de nos extrair de um entorpecimento em que a espiritualidade, o espiritualismo estava desacreditado, e nos despertar para uma nova realidade. Então essa já é a fase da chegada, em que os espíritos chegaram. E Emmanuel, se reportando a essa fase, ele é muito feliz, né, em uma simbologia que ele se utiliza para aclarar o raciocínio. Ele fala assim: na fase da chegada não faltou nem as palmas de quem chega. Nem as palmas de quem chega. Então, dentro do projeto que Jesus tinha em lançar o Espiritismo para a humanidade, ele precisou que os espíritos viessem e se manifestassem de uma forma mais ostensiva, a fim espíritos batiam até palmas para poder chamar a atenção dos cientistas da época, daquela comunidade de pesquisadores sérios, naquele momento da chegada. E a fase do entendimento, finalmente a fase do entendimento, ela começou a ser elaborada por Allan Kardec. Quer dizer, depois desses períodos anteriores de preparação e de chegada, aí sim, Allan Kardec começou a elaborar o entendimento espírita. Começou a formular a teoria espírita, né? Através da participação dos espíritos superiores. Então, tudo dentro das revelações espirituais que a humanidade destinam, que a espiritualidade destinam para a humanidade, elas obedecem a esses preparos, né, fundamentais para que nenhum conhecimento se perca. Para que nenhum conhecimento se perca. Vocês querem ver um exemplo? Por que hoje o Brasil é considerado o país coração do mundo, pátria do Evangelho? Em que em nenhum outro lugar do mundo a doutrina espírita tem tamanho apelo como aqui no Brasil. Ora, a doutrina espírita, ela surgiu na França. E hoje o espiritismo francês, ele é quase inexistente. Se você sai na rua perguntando quem foi Allan Kardec na França, quer dizer, ninguém conhece. No Brasil, já conhece. Por que uma doutrina, né, que surgiu em determinado país, dentro do trabalho de pesquisadores sérios, hoje não ganha mais aderência? Será que a espiritualidade falhou no planejamento? É uma pergunta que muitas vezes a gente se faz, né? Porque se a doutrina espírita surgiu lá, era para ela ser forte lá. Mas a espiritualidade já previa esses acontecimentos. E o nascimento da doutrina espírita na França, ele foi necessário justamente porque o pensamento filosófico lá, o pensamento científico, se encontrava no seu apogeu,
no seu mais alto nível. Então, se uma doutrina inabalável em seus conceitos pretendesse almejar um enfrentamento da razão, como Allan Kardec coloca na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se a doutrina não pudesse encarar essa razão de frente, não seria uma doutrina tão bem solidificada, não seria uma doutrina tão bem testada, vamos dizer assim, experimentada. Então, precisou com que essa efervescência do pensamento filosófico e científico propiciasse, a primeiro momento, um clima que viabilizasse a construção dos conceitos espíritas. Só que a doutrina espírita não é só razão. A doutrina espírita também é sentimento. Porque se a doutrina espírita se restringe ao pensamento e ao ato de raciocinar, vira uma ciência terra a terra, vira uma filosofia como qualquer outra. O grande propósito da doutrina espírita é nos transformar. O grande propósito dela é nos esclarecer, sim, mas o esclarecimento com a finalidade de nos tornar pessoas melhores. Pessoas melhores. E para isso é preciso com que haja o preparo do coração, não somente da razão. E o que acontece? 500 anos atrás, no descobrimento do Brasil, os padres jesuítas, aqueles que vieram de Portugal na colonização, eles já estavam começando a preparar o terreno 500 anos antes, para que a doutrina espírita, somente 500 anos depois, pudesse vir encontrar guarida em solos do Cruzeiro do Sul. Então é um trabalho coordenado. Essas informações que a gente pode encontrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos explicam diversos acontecimentos que a primeiro momento nós enxergamos como falha da espiritualidade. Mas não, aqueles missionários que vieram de Portugal, o padre José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, principalmente, eles vieram com o propósito de começarem a trabalhar os nossos sentimentos. Porque enquanto corpo de conceitos, a doutrina espírita já estava bem elaborada. Ela já estava bem solidificada. Agora precisaria do preparo do coração. Preparo do coração. Então, nessa fase do entendimento, Allan Kardec, ele conceitua os postulados espíritas, mas para que ele pudesse conceituar os postulados espíritas, ele precisou de obras que viessem em torno da codificação kardeciana lhe atestar, lhe dar sustentação. Então, existem as 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese. Está aí as 5 obras básicas da codificação. Essas 5 obras, evidentemente, elas não puderam tratar de todos os assuntos, experimentar todos os fenômenos que a doutrina espírita apresentava. Então, ela precisou de obras subsidiárias naquela época, para que lhe confirmasse, atestassem a verdade através da experimentação. E é a partir desse momento que entra o trabalho do nosso Gabriel Delany, François-Marie Gabriel Delany, que serviu para a espiritualidade como forma de sustentar uma codificação, um corpo de conceitos. Então, Allan Kardec não teve tempo de atestar tudo, de experimentar, porque a gente tem que considerar que foi em 15 anos aproximadamente que Allan Kardec desenvolveu todo o seu trabalho. Mas ele reencarnou com alguns espíritos missionários também, para o devido suporte naquele projeto do Cristo, naquele projeto de Jesus. Então, Gabriel Delany, ele favoreceu com que a codificação ela ganhasse a devida experimentação.
ela ganhasse a devida experimentação. E aqui vai uma informação muito interessante para os senhores. Prefácio do livro O Consolador. Prefácio do livro O Consolador. Eles perguntam a Emmanuel a seguinte questão: considerando a doutrina espírita em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, qual deles é o maior? Eles perguntam a Emmanuel. E ele fala assim: podemos considerar a doutrina espírita como um triângulo de forças espirituais. Ciência e filosofia vinculam a doutrina à Terra, como qualquer outro movimento de emancipação humana que visa o aperfeiçoamento da sociedade. No seu aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por se tratar do Evangelho de Jesus restaurado nos dias atuais, preparando o homem para o seu imenso futuro espiritual. Então vejamos bem que o benfeitor Emmanuel coloca a doutrina espírita como um triângulo de forças espirituais, científico, filosófico e religioso, né? E eu estou dizendo isso porque, pelo aspecto científico, a doutrina espírita teve um responsável espiritual para que aquela vertente da doutrina pudesse se desenvolver. No aspecto filosófico, o espiritismo teve um outro responsável, com o trabalho delegado pelo próprio Cristo, a fim de que ele pudesse desenvolver a doutrina espírita naquele aspecto. E no sentido religioso também. Quem foi o responsável por desenvolver o aspecto científico da doutrina espírita? Gabriel Delany. Quem foi o responsável por desenvolver o aspecto filosófico do espiritismo? Leon Denis. E o aspecto religioso, muitos vão até pasmar, para aqueles que estudam, foi Rustang, João Batista Rustang, né? Eu não sei se esse último completou a missão, ou se ele falhou na missão, mas que foi a ele encarregado a missão de desenvolver o aspecto religioso, foi. Na minha opinião, esse trabalho ele foi transferido para o Espírito Emmanuel, na minha opinião. Leon Denis desenvolveu o aspecto filosófico, Gabriel Delany desenvolveu o aspecto científico, e Emmanuel, eu acho que passou a desenvolver o aspecto religioso do espiritismo. Então, se nós formos refletir em torno disso, a espiritualidade, ela se utiliza daqueles espíritos que estão preparados para determinada tarefa, né, para que eles possam assumir determinada função dentro das bagagens que eles possuem, dentro das especialidades que eles possuem. Então, até mesmo um espírito superior, ele guarda determinada potencialidade que é diferente de um outro espírito superior. Nós conservamos a nossa individualidade no processo evolutivo. Então, se a Gabriel Delany foi dada a oportunidade de desenvolver o aspecto científico, é porque dentro da sua estrutura espiritual, ele era mais dado à ciência. A individualidade sendo respeitada e não sendo perdida no processo evolutivo. Se a Leon Denis foi dado o desenvolvimento do aspecto filosófico, é porque a teoria filosófica dentro daquele espírito superior já tinha sido bem desenvolvida e, portanto, ele seria capaz de desenvolver aquele tema dentro da grandiosidade da doutrina espírita. Então, vamos a alguns dados biográficos que vão atestar, né, a importância de Gabriel Delany para a ciência espírita. Eu sei que dado biográfico não agrada a ninguém, né, são informações que a gente dá só por protocolo mesmo, o que importa é a essência da obra que esse missionário desenvolveu, mas vamos aos dados. Gabriel Delany nasceu no dia 23 de março, na cidade de Paris, do ano de 1857. Notem vocês que, por coincidência, foi um espírito que reencarnou justamente no primeiro ano da publicação
na primeira edição de publicação de O Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril do ano de 1857. Então ele reencarna, ele renasce entre nós, justamente quando o Livro dos Espíritos vinha a lume a sua primeira edição, né? Ele foi filho de um casal, Alexandre Delane e Alexandrina Delane, que eram conhecidos de Allan Kardec. O pai de Gabriel Delane, Alexandre, ele trabalhava com Allan Kardec. E a mãe, ela servia como médium na elaboração da doutrina espírita. Então, Gabriel Delane, ele já nasceu em família espírita. Ele já nasceu, mesmo naquela época, ele já nasceu em família espírita. Eu fico pensando assim, se você reencarnasse em família espírita à época de Allan Kardec, ou você reencarnava na família de Allan Kardec, né? Porque o espiritismo ainda estava nascendo, então era poucos. Ou você reencarnava na família desses grandes colaboradores, né? Desses grandes colaboradores do espiritismo. Então, ele já nasceu em família espírita. E isso propiciou para ele um clima também favorável, propenso, para que ele pudesse desenvolver a sua tarefa no campo da ciência espírita. Aí muitos de nós vamos pensar assim, nossa, mas então ele foi privilegiado, né? Porque o sujeito reencarna, né? Perto de Allan Kardec, veja bem, perto de Allan Kardec, em família espírita, né? Ele tinha que fazer o trabalho que ele fez também, que ele fez mesmo aí. Até eu, a gente pensa, até eu, né? Reencarnando ali do lado de Allan Kardec, tendo as orientações do próprio codificador, mas a gente percebe que quanto mais é dado, mais é cobrado, não é? Então, será que nós teríamos condições mesmo de corresponder na mesma situação? Foi um pensamento que me ocorreu. Além do mais, quando ele foi participar da sua primeira reunião mediúnica, porque os fenômenos espirituais aconteciam assim na casa dele a todos os instantes. A mãe dele era uma médium extraordinária. O pai dele era um pesquisador espírita. Então ele cresceu observando os fenômenos espirituais. Quando ele foi participar da primeira reunião mediúnica, da primeira reunião espírita, que eles chamavam na época, ele teve uma revelação espiritual referente à sua missão. E é aí que o cerco aperta. E diz assim, a primeira frase que ele escutou do Espírito foi a seguinte: nada temas, antes dele adentrar a missão espiritual que ele fora incumbido. Nada temas, tem confiança, jamais ser rico do ponto de vista material. Coisa alguma, porém, te faltará na vida. Então imagina, você chega na reunião lá, a reunião espírita, e a espiritualidade fala assim, ó, você não esquece riqueza material, né? Mas tem confiança, nada temas, né? Muitos pulariam fora, né? Se fosse eu, falasse, não, você vai viver de uma maneira paupérrima, né? Talvez a gente recuasse a missão. Mas os espíritos superiores, eles não dependem da matéria para executar a missão. Nós é que ficamos assim, não, mas se eu ganhasse na loteria, eu até que fazia, construir uma casa espírita, né? A gente fica tentando resolver os problemas primeiro, de ordem material, para poder auxiliar depois. Então, primeiro é resolver meus problemas, né? E depois eu auxilio os outros. Quando ele fala assim, jamais ser rico do ponto de vista material, né? Ele estava falando assim, a revelação estava falando com ele assim, ó, problema você vai ter para sempre, até o final da sua existência. Se você deixar isso te abater, você não vai cumprir sua missão. Porque todos nós somos incumbidos de determinada tarefa, que os nossos problemas podem ou não nos desviar delas. Muitos de nós nos revoltamos e deixamos, né, realmente ser desviados por aquelas vicissitudes da vida, né? Mas no caso do espírito superior não há dependência da matéria.
independente de ele reencarnar em uma posição social ou outra, ele vai cumprir a sua missão. Ele não depende da matéria. Então, se ele reencarna debilitado organicamente, com a saúde frágil, ele vai cumprir sua missão. Se ele reencarna saudável, ele também vai cumprir sua missão. Então, quanto mais o espírito evolui, menos a matéria tem influência sobre ele. Então, quando foi dado essa revelação espiritual, jamais ser rico do ponto de vista material, a espiritualidade não estava falando só de dinheiro. A espiritualidade estava falando de todas as facilidades, seja elas até mesmo a nível de saúde física, saúde orgânica, né? Que ele seria destituído, né? E isso muitas vezes são recursos que a providência divina se utiliza para que nós não nos desviemos de determinada trajetória espiritual, de determinado compromisso espiritual. E aí, eu lembro rapidamente, perante os senhores aqui, a parábola do semeador. A parábola do semeador, que diz o seguinte, rapidamente para a gente poder passar adiante, né? Que o semeador saiu despreocupadamente a semear. A semear. A primeira leva de semente, vocês lembram onde caiu? O semeador mandou a primeira mãozada de semente. Caiu aonde? Está lá nas parábolas de Jesus. Caiu na terra pisada. Caiu na terra abatida, né? O que representa a terra pisada? A terra pisada é aquela terra que não está preparada. São as dificuldades da vida que muitas vezes fazem com que eu revolte. E aí eu me torno uma pessoa insensível. Quer dizer, meus sentimentos com a adversidade, em vez deles se desenvolverem, ele se endurece, ele se enrijece. Então a terra pisada representa pessoas que não trabalharam bem e que não se desenvolveram tanto assim perante a experiência que atravessaram. São aquelas pessoas que se revoltam, né? Só para dar um exemplo, eu estava vendo esses dias um programa de televisão em que estava falando sobre relacionamentos amorosos, frustrações em relacionamentos afetivos, frustrações em relacionamentos amorosos. E aí, eu estava vendo a entrevista de uma mulher, que ela estava falando assim, eu já me relacionei com, né, que eu desisti. E hoje, e ela falava que agora ela tinha se entregado à vida de boemia, de aproveitar o hoje, que não estava mais nem aí para o amor. E os homens também, sendo entrevistados, eu desisti de arranjar uma mulher digna, né? Então, quer dizer, só um exemplo fazendo referência, são as dificuldades da vida tornando a pessoa insensível, tirando a sensibilidade da pessoa. Essa é a terra pisada. Então a semente que cai em terra pisada, ela não produz, ela não frutifica, ela não floresce, né? Então é quando eu atravesso aquela experiência dificultosa, em vez daquela experiência me sensibilizar, ela me enrijece. Ela me enrijece. E isso representa a terra pisada. A outra mãozada que o semeador lançou, onde que caiu? O semeador é a própria consciência, tá, gente? A gente pode se referir ao semeador como sendo Jesus, mas Jesus representando o avatar da humanidade, de Deus, que nos fala através da nossa própria consciência. Então essas sementes são os convites da consciência, que podem ou não encontrar guarida no nosso comportamento, tá? A segunda mãozada de semente caiu aonde? Caiu na pedra. Caiu na pedra. Segunda mãozada de semente. O que é a pedra, gente? A pedra é aquela pessoa que não foi os acontecimentos da vida que a embruteceram, ela já é bruta. Então ela chega, ela pode assistir uma excelente palestra, ela pode ler uma maravilhosa mensagem, mas aquilo ela está lendo como um gibi. É que nem um passatempo para ela. Ela sai em determinado ambiente espiritual, entra e sai da mesma maneira que entrou.
né? Ou seja, é a pessoa insensível, pedra, não chora, né? A pessoa que não se sensibiliza. E ela já é assim por natureza. Então, tudo que você falar para ela sobre imperativos espirituais, como importância da iluminação interior, para ela aquilo vai ser indiferente. É pedra. É pedra, né? Às vezes, somente a experiência da dor vai fazer com que se mude esse quadro, né? E o espinho, a terceira mãozada de semente, caiu na terra, né? E cresceu entre os espinhos. Cresceu junto com os espinhos, mas os espinhos sufocou a semente. Esses espinhos que sufocam a semente são as facilidades da vida material. São as facilidades da vida material. E aí eu já retorno ao tema, tá certo? Porque o que são as facilidades da vida material? São as nossas distrações, muitas vezes inoportunas para o nosso crescimento espiritual. São os nossos excessos, né? Então, às vezes aquela semente até encontra um campo no meu coração. Mas quando eu saio daqui para fora, né, e tomo contato com as minhas mesmas atividades, com as mesmas amizades, com os mesmos vícios, né, parece que aquelas condições materiais vão abafando aquela voz espiritual que a primeiro momento está dentro de mim. Então, é o espinho abafando a semente. E, finalmente, a última mãozada, né, de semente lançada pelo semeador caiu em boa terra. Ou seja, somente 25% daqueles que ouvem, né, os imperativos da consciência, eles têm alguma correspondência no sentido prático daquilo que escutam. E a gente pode ampliar isso a nível de humanidade inteira. Somente uns 25%, e olha que é muito, hein, das pessoas que tomam contato com alguma espiritualidade, encaram aquilo com a devida seriedade. Então, quando Delany, ele tem a revelação de que ele nada possuiria no campo da matéria, é para que ele não corresse o risco desses espinhos proporcionados pela facilidade da vida material, viesse a desviá-lo da missão. Porque é muito difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, o codificador, aliás, os Espíritos, eles nos falam que a prova da riqueza, ela é muito mais difícil do que a prova da escassez. A prova do excesso é muito mais difícil que a prova da escassez. Por quê? Porque toda facilidade, ela vem, vamos dizer assim, mexer com as nossas paixões, né? Ela vem mexer com um ser desejante, vamos dizer assim, que existe dentro de cada um de nós. E a gente sabe que o desejo é como se fosse aquela criatura sedenta que quer saciar sua sede tomando água do mar. Tomando água do mar. Então, quanto mais você toma, mais você quer tomar, porque ela é salgada. Ou seja, não se satisfaz nunca. Não se satisfaz nunca. Então, foi para que ele fosse protegido contra esses inconvenientes, né? E com isso, ele viveu uma vida paupérrima, materialmente falando, e além disso, ainda passava por dificuldades no campo da saúde. Mesmo com todas essas dificuldades, ele produziu algumas obras fundamentais para a nossa compreensão. Essa é a fotinha dele, tá, gente? Você vê que era até bonito, né? Vamos ver aqui. Ó, alguns trabalhos desempenhados por ele. Ele foi presidente da União Espírita Francesa. Ele foi fundador da revista O Espiritismo, numa época que tudo era difícil, tá? Numa época que tudo era difícil. Presidente da Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos, membro do Comitê de Metapsíquico Internacional,
membro honorário da Sociedade de Fenômenos Psíquicos de Nancy. Nancy eu não sei, mas pode ser uma cidade, né? Na França. Então vejam vocês que mesmo dentro de todos os impedimentos a nível material e a nível orgânico, era um trabalhador, era um espírito despojado dos impedimentos que muitas vezes fazem com que a gente recue a determinada tarefa. Uma dor de cabeça, não vou no centro, não. Né? Mais alguma coisa? Peraí, passei. Algumas obras dele, né? Esses são livros fundamentais, tá, gente? É uma literatura densa, eu confesso, não agrada todo tipo de leitor. Mas, para aqueles que estão buscando uma solidificação de uma fé racional, dentro de um entendimento razoavelmente aceitável, é de bom grado que conheça, pelo menos as principais daqui que eu vou citar. Pesquisa sobre a mediunidade, foi um livro que ele publicou. A alma é imortal. O espiritismo perante a ciência. O fenômeno espírita, a evolução anímica. Esse aqui é uma obra extraordinária, a evolução anímica. As aparições materializadas de vivos e mortos e a reencarnação. Eu confesso para vocês que eu não li todos, mas eu já li o Espiritismo perante a Ciência, a Evolução Anímica e a Reencarnação. São obras de fundamental importância para a nossa compreensão dessa doutrina que a gente professa. Porque muitos de nós, a gente fala que é espírita, né? Mas se a gente é testado no conhecimento espírita ali, a gente deixa a desejar. Muitos médiuns que nunca leram o livro dos médiuns, o que é de maior gravidade, né? E estão aí, né, trabalhando e muitas vezes orientando mal as pessoas por falta de conhecimento, né? Então aqui tem essas obras dele aqui, que são alguns livros dele. Aqui eu já... Mateus, como é que faz? Deixa eu voltar. Aqui algumas palavras dele, que é fundamental importância para a gente entender o porquê de todo o trabalho dele. A luta, vou ler aqui que é melhor. A luta é inflamável e provavelmente será longa, de vez que os prejuízos religiosos e científicos se mostram obstinados. Insensivelmente, porém, a evidência acabará impondo-se. Temos agora convicção de que a certeza da imortalidade se tornará, na verdade que está digitado errado, uma verdade científica, cujas consequências benfazejas farão-se sentir no mundo inteiro, mudarão os destinos da humanidade. Então, às vezes estão me perguntando, mas por que que ele publicou tantas obras nesse sentido e que hoje não são nem conhecidas, né? Porque do esforço para que esse trabalho acontecesse, tudo por causa da ideia de imortalidade. Tudo por causa da ideia de imortalidade. Porque a criatura que se reconhece imortal, ela muda o seu comportamento. Ela muda. Quando a gente passa a entender que a vida não acaba com a morte do corpo físico, gente, nós começamos a correr atrás do tempo perdido. Quando você tem essa certeza que a vida não acaba com a morte do corpo físico, pelos fenômenos bem observados, a sua fé passa a ser outra. Porque muito dos nossos comportamentos anticristãos são porque a nossa fé não é tão grande assim, não. É porque a nossa confiança, né, de que a vida continua, não é lá essas coisas, não. Não é lá essas coisas, não. Ou seja, é uma fé
que ainda se encontra em um período de infantilidade, quer dizer, a infância da fé. É uma proto-fé, né? Daquela fé que ainda não é uma fé racional. Então, quanto mais a gente busca conhecer, mais certeza a gente vai tendo. A gente vai tendo que a morte não é o fim. E isso tem um impacto significativo sobre o nosso comportamento. Porque hoje a gente faz o bem. Mas muitos de nós fazem o bem pensando assim, deixa eu fazer o bem aqui. Eu não tenho certeza se existe coisa depois da morte, não. Se existe alguma coisa, não. Mas eu vou fazendo aqui, porque caso exista, eu já tenho que reivindicar. Né? Então deixa eu fazer o bem aqui, porque vai que existe, né? Então as nossas práticas estão muito vinculadas a isso ainda. A gente vai fazendo o bem como aquela espécie de barganha com a providência divina. E o pior, né? Acha que Deus cai na nossa artimanha. Parece que a última realmente não deu para a gente mostrar, mas ele coloca aqui, na justificação da obra dele, que isso é muito importante também para a gente compreender o processo todo. Nada tenho dilatado tudo que há de Kardec. Não, peraí. Nada, deixa eu ler aqui que é melhor, gente. Eu temo em ler lá e minha vista falha. Nada tenho dilatado. Tudo que há é de Kardec. Apenas tenho feito constatações. Mostrei em meus livros e demonstro na prática diária. Nada acrescento. Ou seja, é uma obra de sustentação. Na obra de Gabriel Delany não há a obra de Kardec não se dilata. Ela se atesta através de uma experimentação. Então, todos os livros de Gabriel Delany que a gente relacionou aqui são aquelas obras produzidas a fim de sustentar a codificação de Allan Kardec. O trabalho de Allan Kardec só vem a se desenvolver nas obras mediúnicas da lavra de Francisco Cândido Xavier. Porque naquele momento não houve desdobramento da codificação. Nas obras mediúnicas de Chico Xavier já houve o desdobramento, principalmente nas obras de André Luiz e nas obras de Emmanuel. Então, a codificação ela se completa nas obras de Chico Xavier. É curioso a gente observar isso, porque se trata de um pensamento coordenado. É um trabalho contínuo que escapa aquilo que a gente pode ver, continua no plano espiritual. Então, muitas vezes, o espírito não acabou uma obra, reencarna outra para acabar aquela obra que aquele espírito começou e que não deu tempo para que ele a concluísse. Então, na obra de Francisco Cândido Xavier, na minha opinião, tá, gente, há uma dilatação da obra de Allan Kardec. Há uma extensão, há um complemento na obra de Allan Kardec. A diferença é que na obra de Leon Denis, de Gabriel Delany, havia a sustentação. Mas a continuidade, a dilatação, ela só vem a ser atestada na obra de Francisco Cândido Xavier. Em especial nas obras de André Luiz. Que uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que é a minha opinião e que diverge de muitos palestrantes que pensam diferente, é que a obra de André Luiz não é opinião do espírito. Muita gente fala assim, porque André Luiz escreveu os seus 13 livros dentro da opinião que ele tinha. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que a gente não pode reduzir a obra de André Luiz à questão de opinião. Mesmo porque os seus livros são descritivos, não são dissertativos. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença de uma descrição e de uma dissertação. Por exemplo, né, você olha para mim e você fala assim, aquele ali é um sujeito assim, tá um pouquinho acima do peso, tá ficando meio que careca, né? Aí você vai me descrevendo. Quer dizer, o que você está falando não é opinião, você está me descrevendo como eu sou.
Agora, opinião seria se eu falasse assim, fulano é bonito, ou fulano é feio. Então, há uma diferença. Há uma diferença em você descrever algo, em você descrever e você opinar. André Luiz, no meu modo de ver, ele descreve o plano espiritual. Ele descreve. Não que nas suas obras também não haja a opinião do próprio André Luiz. Mas a grande maioria do trabalho dele é um trabalho descritivo. Então é um trabalho absolutamente científico. Você não pode reduzir o trabalho de André Luiz a uma simples opinião, que vai do ponto de vista. Se eu falar que essa parede é azul e branca, é meu ponto de vista? É minha opinião? Não, eu estou descrevendo a cor da parede. Né? André Luiz, ele descreve o mundo espiritual. E muita gente acha que é a opinião de André Luiz. Importante ressaltar, não é que não há opinião de André Luiz na sua obra, mas o grande trabalho, a grande essência daquilo que André Luiz nos traz é um trabalho descritivo. Ele faz um relato do plano espiritual. E felizmente José Herculano Pires compartilha comigo dessa visão. Então a gente não pensa sozinho. Mateus, você tem um outro slide aí que você poderia passar? E aqui, para a gente encerrar, porque a gente já está caminhando para os minutos finais, é como se fosse uma homenagem, né? Que diz assim: Delany foi o pesquisador que de maneira incansável soube aproximar a ciência da religião, porque antes era um abismo, ciência para um lado, religião para o outro. Kardec falou assim, não, precisa aproximar uma coisa da outra, a fé tem que acompanhar a razão, a fé é raciocinada. Certo que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e dos seus habitantes, os espíritos. O insigne pesquisador dedicou toda a sua vida à propagação do espiritismo, pelo qual se sacrificou inutilmente aos olhos daqueles que só veem no imediatismo a verdadeira razão do viver humano, e por isso não podem compreender que, por força desse desprezo pelas vaidades e ambições terrenas, ele se cobriu de glórias espirituais, pelo trabalho bem conduzido, sem vacilações e fielmente executado até o seu derradeiro instante na vida corpórea. Então, veja bem, Delany, ele colocou em xeque toda a credibilidade que ele teve quando ele passou a pesquisar esses fenômenos espirituais. Porque os cientistas da época que começavam a se interessar pelos fenômenos psíquicos, eles eram ridicularizados. Então, era colocar a sua formação, a sua credibilidade de quanto pesquisador em xeque, quando você ia pesquisar fenômenos, entre aspas, né, sobrenaturais, né? Então, vejam vocês que a ciência, ela ainda tem os seus limites, ela ainda é obliterada. Inclusive, eu gosto muito de uma definição de Leon Denis de ciência, no livro No Invisível, no primeiro capítulo, é a primeira frase que ele fala o seguinte: ciência nada mais é do que o conjunto de concepções de um século que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Então, ciência, ela vive da autocorreção. Ela vive da autocorreção permanente. O que um cientista diz hoje, ele tem que poder desdizer amanhã, senão não é ciência. E muitos cientistas se apegam a determinados dogmas, né? Assim como o religioso. Não, eu não investigo determinado fenômeno, sendo que o espírito científico, ele é um espírito, vamos dizer assim, que não é parcial, né? Ele investiga todo o fenômeno que lhe surja na natureza, né? Então, Gabriel Delany foi um desses missionários da providência divina que lutou contra essa avalanche do materialismo, né? Essa é a mensagem que a gente tinha para passar para os senhores, tá? O nosso propósito, né, de abordar, ainda que de maneira pálida, a vida de um grande missionário como Delany, é um propósito de fazer com que a vontade de conhecer seja fomentada
na nossa intimidade. Porque hoje a gente se depara dentro da doutrina espírita com uma multiplicidade de obras espíritas, uma multiplicidade de obras, né? Chega na casa espírita, é um monte de romance, é as pessoas procurando vários livros, né? E a gente não recrimina, né, essa iniciativa, porque ela é válida, né? Eu acho que é um ponto válido, mas que nós devemos ter alguma prioridade nessa busca de conhecer. Mesmo porque, para que a gente possa ter o discernimento bem assentado nas bases do Espiritismo, para que a gente possa separar o joio do trigo, para que a gente possa não ser mais enganados por determinada literatura que venha falando aquilo que quer e muitas vezes nos fazendo adotar comportamentos equivocados dentro e fora de uma casa espírita. A busca dessas leituras nas obras fundamentais de Allan Kardec te proporciona esse entendimento inicial. E depois você pode ler o que você quiser, mas é primeiro preciso com que nós tenhamos uma base de formação bem elaborada dentro de nós, porque são 4 tipos de leituras fundamentais: a leitura de inspiração, a leitura de informação, a leitura de entretenimento e a leitura de formação, né? Nada contra você ler um livro de entretenimento, você ler um livro de inspiração ou ler um livro informativo, mas a nossa prioridade, ela precisava ser buscar obras da nossa formação, obras que formam nós enquanto seres que estamos buscando uma religiosidade mais profunda, que estamos buscando uma vivência de espiritualidade mais profunda dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece, a fim de nos libertar da nossa ignorância. Allan Kardec, ele fala que o conhecimento, ele antecede a transformação moral, porque realmente nós precisamos compreender determinados fenômenos da vida, a fim de que as explicações, vamos dizer assim, nos tranquilize ante aos enfrentamentos que a nossa evolução, né, a todos os dias nos proporciona a título da nossa própria libertação. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos, a paciência de todos. Eu espero que isso seja um simples convite para que a gente busque conhecer a doutrina espírita em suas bases fundamentais. Que Jesus nos abençoe.